passar para a palavra aqui em nome de Jesus. Deus é fiel nas nossas vidas. Vamos nos preparar aqui. Está desligado. Ixi, agora não posso não, filho. Irmãos, vamos abrir em Oséias, deixa eu orar aqui, né? Enquanto Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Põe na versão King James aí, tá? Por favor. No versículo 6 diz assim, eu vou por essa versão. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fosse negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vós esqueceste da lei do teu Elohim, Deus, eis que também ignorarei vossos filhos. Olha só, o que ele está falando aqui? Para que público ele está falando? Para que público ele está falando, Pedro? Para quem ele está falando? Hã? O povo dele, quase isso. Eis que o meu povo, o meu povo está falando com alguém. Está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vós esqueceste da lei do teu Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Olha só, irmãos, o que eu preciso entender? Ele está falando aqui com o sacerdote, que está faltando conhecimento, está faltando direção para o povo, em nome de Jesus, está faltando sabedoria para o povo. Então o que eu preciso entender? O povo está sendo arruinado. Muitas vezes nós somos arruinados porque nos falta conhecimento da palavra. É o conhecimento que vai transformar a nossa vida. É o conhecimento que vai nos dar direção diante de cada situação. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Aí ele vai entrar aqui. Depois a gente vai começar do 1, mas não agora. Porque fosse negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vós esqueceste da lei do teu Elohim, Deus, do teu Deus, eis que também ignorareis vossos filhos. Irmão, olha só, o que eu preciso entender? O que vai transformar a minha e a sua vida é a palavra de Deus. A falta de palavra vai nos fazer ter ruína. Arruinado, o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos entender que o conhecimento da palavra vai trazer prosperidade para a nossa vida. E aqui ele está falando de vários sentidos. O conhecimento que o povo precisa receber e o conhecimento que o sacerdote precisa passar. Às vezes, a gente passa a palavra. E se a pessoa quiser seguir, ela vai seguir. Mas o que eu preciso fazer é não ficar preso
sem liberar a palavra. Então eu vou liberar a palavra em nome de Jesus. Nós vamos liberar a direção de Deus, nós vamos liberar a palavra. Olha só, eis que meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, eu também rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote. Irmãos, às vezes nós não pregamos em todo momento, mas nós temos a direção de Deus de ir pregar a palavra. Nós temos a direção de semear a palavra. E aí ele fala assim, o povo está destruindo por falta de conhecimento da palavra. Aí, o que eu preciso entender com isso? Que às vezes chega uma oportunidade de eu passar o conhecimento, Deus entrega alguém na nossa mão assim, ó, e eu não entrego a palavra, eu não dou a direção que ela precisa, por isso que está sendo destruído. Aí qual é a nossa posição? Semeia a palavra. Primeira parte, fica com a palavra. O que ele está falando? O meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento. Então eu preciso do conhecimento. Segunda etapa, porque foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais seja sacerdote. O que eu preciso entender? Eu vou passar a palavra. Nós precisamos liberar a palavra de Deus diante de cada situação. Está surgindo, Deus coloca uma palavra na nossa mão, a gente vai lá e entrega a palavra. Não prenda a palavra de Deus. Ele já nos deu direção que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Continua aqui, depois a gente vai voltar aqui. Continua em Salmo 119. Isso, citação só, tá? Depois a gente vai pular para Isaías. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tua palavra é luz, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, nós dependemos da palavra em cada situação, em cada condição. O que eu preciso entender? Fica com a palavra de Deus. Firma a tua vida na palavra de Deus. Por quê? Porque se eu tiver palavra, eu vou saber onde colocar os meus pés. Nós vamos saber aonde andar. Nós vamos saber aonde pisar. Eu vou enxergar o caminho em nome de Jesus. Continua aqui, pula lá para Isaías 55, versículo 8. Ó. No versículo 8 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. E afirma Yahvé o Senhor. Vai lá, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que eu preciso entender? Vamos fechar o raciocínio aqui. Vai lá, versículo 10. Como a chuva, eu vou ler só o 10 e o 11, tá? Até o 11. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente. Vamos ler de novo. Tá, ficou muito estranho isso. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para lá, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Olha só, vamos ficar no 10 e no 11. No versículo 8 fala que os caminhos de Deus são mais altos
Irmão, eu preciso da palavra de Deus para enxergar. Ele falou assim, ó, a chuva, a neve, ela desce, ela vai regar a terra. A palavra de Deus vai produzir coisas na nossa vida em nome de Jesus. A palavra de Deus vai produzir. O que eu estou imaginando? Está surgindo uma situação. Aí vem lá, ele se referia aqui nessa situação em época de plantio. Então plantava, vinha lá, regava a terra. Aí fazia brotar lá as coisas. Quando nós trazemos a palavra, as coisas vão nascer, as coisas vão brotar, vai acontecer em nome de Jesus. Mas sem palavra não gera fruto. O que ele fala no versículo 10? O comparativo. Ó, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que produza. O que vai acontecer? A palavra vai vir na nossa vida, vai regar a nossa vida, as áreas que estão secas, as áreas que não estão produzindo, e vai gerar fruto. O que ele fala no 11? Vai lá no 11, filho. Ó, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Irmão, a palavra vai cumprir o que ela veio para cumprir. Ele falou assim, ó, o meu povo está sendo arruinado porque está faltando conhecimento. Então, eu vou enviar o conhecimento. Ele envia a palavra para gerar fruto. Então, toma posse da palavra. Vamos ler aqui, ó, citação aqui, Isaías 1,19. Versículo 19. Depois a gente pula para Deuteronômio, tá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Irmão, Deus quer dar o melhor para mim, para você. Diante de cada situação, Deus quer nos conceder o melhor dessa terra, mas eu preciso ouvir o que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos de dar atenção à palavra de Deus. Põe lá no Deuteronômio. Olha só. Se fielmente, Deuteronômio 28, versículo 1. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmão, olha o que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Exaltar. Mas primeiro ele falou, se fielmente obedecer a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2, primeira parte, eu vou guardar a palavra, Deus vai me exaltar. Eu guardo a palavra fielmente, Ele traz direção. Se ouvirdes a voz do eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Olha só, Ele deu uma condicional aqui. Quando eu dispenso a palavra, o que acontece? Ruína. O povo estava sendo arruinado, né? Estava sendo destruído porque estava faltando conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. A bênção vai me acompanhar de maneira natural. Às vezes nós estamos ali obedecendo a palavra, está acontecendo milagre, está acontecendo situação na nossa vida, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque Deus é fiel para nos dar vitória. Estou guardando a palavra, as coisas estão acontecendo. No versículo 3, olha só, bendito será na tua cidade, e bendito será no campo. Vai lá, vamos seguindo, tá até o 6. Bendito os filhos do teu ventre, com
como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros do teu rebanho, até os animais, aquilo que a gente planta vai ser bendito. Versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 6, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. O que eu preciso entender? No momento que eu ouço a palavra de Deus, no momento que eu guardo a palavra de Deus, o que acontece? Eu vou ser bendito em cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Só o versículo 15, só o 15, só pra gente só dar uma olhadinha rapidinho. Ó, contudo, depois a gente volta para Oséias, tá? Contudo, se não obedecerdes a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí ele vai falar aqui do que vai acontecer, das maldições, das coisas que acontecem. Irmãos, muitas vezes nós vemos situações acontecer e a gente fica sensibilizado. A gente olha uma situação e se fala assim, puxa, está acontecendo isso com fulano, está acontecendo isso com ciclano, irmão, infelizmente está acontecendo, mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Que a gente seja bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o nosso fruto, bendito até os animais do campo, aquilo que a gente planta. O que eu preciso entender? A destruição acontece por falta da palavra. Por quê? Faltou a palavra, o inimigo entra naquela situação e fala assim, peraí, eu encontrei uma brecha aqui, eu vou entrar nisso aqui, eu encontrei aqui um negocinho, uma coisinha ou outra, eu vou entrar. Olha só, o que nós precisamos entender? Guarda a palavra. Às vezes, nós estamos no lugar que ninguém está vendo. Ninguém, entre aspas, né? Porque Deus nos vê em todo lugar. Mas nesse lugar que eu acho, que eu imagino que ninguém está me vendo, eu preciso guardar a palavra. Guarda a palavra em cada ocasião, em nome de Jesus. Guarda a palavra diante de cada situação. Ah, mas eu estou vivendo isso aqui, ó. Tá desse jeito assim. Continua guardando a palavra que tem uma bênção. Eu vou ser bendito na hora que eu entrar, bendito na hora que eu sair. Vai acontecer milagre de forma extra. Por quê? Porque eu guardei a palavra. Volta no Oséias 4:1. Eu falei o 4:6, né? Olha só. Olha o que ele vai falar. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós filhos de Israel. Porquanto o Senhor tem uma grave acusação para proclamar contra o povo. Olha só, presta atenção. Naquele contexto lá. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós filhos de Israel. Porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porquanto não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Versículo 2. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressão, muito além dos limites, a violência e o derramamento de sangue cresce sem parar. Você olhar, se eu olhar, aonde que a gente está vendo isso? A gente está vendo isso aqui, no nosso país, na nossa nação. E por que está acontecendo isso? Porque está faltando a palavra. O que ele fala no versículo 1? Ó, na metade do versículo 1. Ó, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Aí ele vai chegar lá naquele contexto de falar que o povo está sendo destruído por falta do conhecimento. O que nós precisamos guardar é que em todo momento nós precisamos semear a palavra. Nós semeamos a palavra aqui.
eu vou e semeio a palavra lá onde eu trabalho. Nós semeamos a palavra aqui, nós vamos e semeamos lá nas redes sociais, colocamos no status, colocamos na outra rede social que todo mundo vê, e assim vai, mas eu não posso segurar a palavra. Por quê? Porque a terra não há verdade, não há bondade. Aí ele fala que por que está acontecendo tudo isso? Porque está faltando a palavra. Versículo 3. Por este motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Olha só, sabe o que é isso aqui? É Deus virando a cara, irmão. Eu preciso entender que eu preciso do conhecimento da palavra e preciso semear o conhecimento. Eu fico lá segurando a palavra, para com isso. Semeia, surgiu uma situação na nossa frente. Às vezes surge uma situação de alguém que está ali a ponto de abandonar o casamento, abandonar tudo, por causa de uma aventura, por causa de uma situação doida. A gente chega lá e fala assim, ó, eu quero deixar uma palavra para você aqui. Se você fizer isso, vai acontecer isso na sua vida. Entra maldição nos seus filhos. Entra um monte de coisa. Segura firme, pega nas mãos. Às vezes surge em outra situação. Ó, eu vou fazer isso. Aí ele fala, porque rejeitaste o conhecimento. O sacerdote lá, eu te rejeitarei também. Põe no versículo 4, por favor. Olha só, quanta coisa acontece. Até os peixes estão morrendo, não tem plantação, não tem nada. Por quê? Está longe da palavra de Deus. A distância da palavra de Deus faz gerar destruição. O povo estava sendo arruinado. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura e nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. O que eu preciso tomar com isso? Ele está falando para mim e para você. Pega a palavra, continua no contexto. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. Então ele está falando da hierarquia, né? Os sacerdotes, aí os profetas tropeçam também, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Aí ele vai falar, eis que o meu povo está sendo destruído, arruinado. Volta lá no 5. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. O que eu preciso entender? Ele está falando numa larga escala aqui. E numa larga escala, às vezes o que nós temos visto? Uma ministração por aí que facilita a vida, facilita a carne, mas leva para o inferno. O povo está sendo destruído porque ninguém prega. Aí eu preciso culpar a autoridade no nosso país, a autoridade eclesiástica, a autoridade cristã do nosso país, alguém que está em eminência. Não, mas aquele homem de Deus ali, aquela mulher de Deus que está lá na televisão, deveria pregar, deveria fazer isso. Mas eu preciso fazer aqui, eu preciso fazer aqui lá na mercearia, eu preciso fazer aqui lá na van, eu preciso fazer isso lá na escola, pregar lá para os amigos, para as amigas, né, Sossô? Pregar, falar da palavra de Deus. Jesus te ama, quer salvar a sua casa, a sua família. Irmãos, a falta de conhecimento vai gerar isso. Aí o povo estava sendo destruído porque estava faltando conhecimento. Aí eu acho que eu preciso do conhecimento para que eu não seja destruído. Mas eu preciso passar o conhecimento, não ficar segurando. Às vezes chega lá o conhecimento na nossa mão, chega uma palavra abençoada e eu fico lá aprendendo. Eu não quero soltar, não. Tem que soltar para que Deus faça a obra e alcance a vida do povo, alcance cada área da nossa vida, das vidas das pessoas. Vai acontecer milagre,
quando nós liberamos a palavra. Mas essa pessoa não vai aceitar essa palavra. Deixa lá Jesus fazer a obra. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó: eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Aí ele vai falar, ó: meu povo está sendo arruinado por falta de conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho coragem de repassar o conhecimento. Ah, mas eu preciso de fazer uma mega pregação? Não. Fala lá que Jesus ama. Ó, vai mudar a sua história. Dá uma palavra, não a minha, não a sua, mas a palavra de Jesus. Às vezes um compartilhamento que a gente coloca lá no status, a pessoa lê lá aquilo, fala assim: nossa, o milagre aconteceu, a bênção aconteceu. Parece que lá em cima parou. Dá uma conferida aí. Então, nós precisamos entender que... Tá tudo ok? Então, o que eu preciso entender? Que a palavra vai transformar. João 14, 23. Até o 26. Já estamos terminando, tá? Ó. Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Parece, a gente olha para nós mesmos e nós falamos assim: mas como é que é isso? João 14, 23. Nós falamos para nós mesmos e nós imaginamos: mas como é que Jesus, Jesus, o Espírito Santo vai morar na nossa vida? A gente é tão cheio de falha. Mas se eu guardar a palavra, a direção que Deus tem, Ele vai vir, vai fazer morada na nossa vida. No versículo 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmão, guarda a palavra. Vai para o 25. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. O 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. O que eu preciso entender? Eu recebi Jesus, eu guardei a palavra, o Espírito Santo, Deus, Jesus vem e faz morada na nossa vida. Nós vamos continuar errando? Nós vamos continuar fugindo do erro, fugindo do pecado, mas aprendendo a direção com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu estou guardando a palavra, eu estou guardando a direção que Deus tem. No João 15, 7 e 8. Ó, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. Versículo 8. E o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis. Você está bem, filha? O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Volta no 7, por favor. O que vai fazer eu ter prosperidade em cada área, em cada situação, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós? Pedireis o que desejares e vos será concedido. O que nós precisamos entender? Quando eu guardo a palavra, eu vou ter prosperidade. Quando eu guardo a palavra, a ruína não vai chegar. Eu deixei a palavra de lado, a ruína pode chegar na nossa vida. Eu não semeei a palavra, eu não estou cumprindo a palavra. Mas agora, eu guardo a palavra, na onde eu for é bendito. Ah não, eu estou aqui,
Puxa vida, olha fulano, errei contigo, me perdoa, como é que a gente faz para consertar? Irmão, a gente está sujeito a errar, não viver no erro. Como eu vou ter força para vencer o erro? Através da palavra de Deus, é só com a palavra que nós somos fortalecidos. Não tem como, não tem outro caminho. Ele falou assim, ó, se quiserdes me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nos dar, mas eu preciso ouvir o que Ele tem. Ele falou assim, ó, se ouvires o mandamento que hoje eu te ordeno, você vai ser bendito onde entrar, bendito onde sair, aonde se tiver vai ter uma bênção. Por quê? Porque eu estou ouvindo o mandamento do Senhor. Ah, mas se não ser bendito, as maldições alcançam. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, coitado de fulano, por que fulano está assim? Porque não guarda a palavra. Um dia conheceu a palavra e desprezou a palavra. Mas, é claro, se abrir os braços para a palavra, Deus vem, traz cura e milagre. Olha o que Deus diz para nós, para finalizar. Jeremias 29, versículo 11. Porquanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro maior. Só esse aí. O que ele está falando para mim e para você? Qual que é o projeto de Deus para a nossa vida? Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. A dor e o prejuízo, a ruína, acontece por falta da palavra. O meu povo está sendo arruinado porque falta a palavra. Traz a palavra para essa situação. Deus não tem plano de me arruinar, de me prejudicar. Ele tem plano de dar um resultado que eu espero. Só que o que acontece? A falta da palavra, muitas vezes, nos faz entrar em situação que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o que Ele tem para mim? Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Mas aconteceu a dor, aconteceu o prejuízo. Por que está acontecendo dor? Por que está acontecendo prejuízo? Falta da palavra. Porque mesmo que nós estejamos passando por algum desafio, o que eu preciso entender? Eu estou passando por um desafio, estou passando por uma situação contrária. Em todo momento Deus vai enviar a palavra e vai enviar socorro. Eu segurei a palavra e eu vou aguentar. Abandonou a palavra, vai vivendo de qualquer jeito. Agora tem palavra, eu vou viver isso aqui, ó, porquanto somente eu conheço os planos. Planos de fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Então o que eu vou fazer? Segurar, manter, firmar com a palavra em nome de Jesus. E cada situação vai ser próspera, vai ter milagre em nome de Jesus. Por quê? Porque eu guardei a palavra, eu guardei a direção de Deus, eu guardei aquilo que o Senhor tem para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.